Nós passamos a Semana Santa, há 5 semanas, com alguns convites de Jesus, não foi? Primeira semana a gente falou sobre a Quaresma, sobre como é que era um convite para que a gente se convertesse, para a gente se reavaliar a nossa vida. Na segunda semana, Jesus se apresenta, né, e mostra que Ele é Deus, Ele transfigura. Na terceira semana, nós fomos conhecendo Jesus, fomos ver as opções preferenciais de Jesus. Na quarta semana, semana passada, Ele nos convidou para ficar pertinho dEle, para caminhar pertinho dEle. E agora, para encerrarmos a semana, a Quaresma, e antes de começar a Semana Santa, Jesus tem um convite. Esse convite vai estar no Evangelho de domingo, né? Se vocês quiserem abrir, é João 12. E o convite de Jesus para nós essa semana é um convite mais difícil, porque é um momento que Jesus nos pede para a gente lutar contra nós mesmos e vencer. Então, essa semana é para lutar conosco. Agora sou eu comigo para poder conseguir entrar nesse caminho. Então, o que está em João capítulo 12, ele diz: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida, a perde. E quem odeia a sua vida neste mundo, guarda-la para a vida eterna. Palavra da salvação. Esse texto, esse pedaço desse trecho que nós vimos no domingo, muitas vezes quando a gente escuta essa palavra, quando a gente escuta que Jesus nos pede para poder renunciar à nossa vida, isso muitas vezes chega para nós de um jeito muito ruim. A gente fala assim, mas como é que eu posso me abandonar, me largar, renunciar àquilo que sou? É claro que não é isso que Jesus está pedindo, né? Jesus não está pedindo para a gente abandonar a nossa vida biológica. Não é isso. Na verdade, está nos lembrando que temos uma vida muito maior, que somos destinados a uma vida muito maior, que vai além da vida biológica. Então, isso aqui é um convite para que a gente possa nos conhecermos um pouco mais, avaliarmos isso aqui para poder lutar contra o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né? Então, quando Jesus faz esse convite aqui, eu fiquei lembrando de uma cena, há uns anos atrás, muitos anos atrás, no Mar Jônico, quando eles encontraram duas parecia uma massa amorfa no início, eram 2 massas amorfas grandes, que à medida que eles foram pegando, pareciam mesmo 2 estátuas. E eles tiraram aquilo do mar. E depois, com muito cuidado e muito tempo de trabalho, eles foram tirando tudo que aquilo estava incrustado. E, na verdade, eles descobriram que eram 2 estátuas de homens gregos belíssimos, que hoje está no museu e que é considerada uma das mais belas esculturas antigas, que isso foi do século V a.C. Essas imagens somos nós podemos fazer uma comparação com isso. Na verdade, hoje, né, o que Deus está falando conosco? O que Jesus nos convida? Não a abandonar aquilo que é a nossa vida biológica, não é isso. Mas o que nós fizemos com a nossa liberdade? O que nós estamos depositando em cima de nós? Quantas camadas estão coladas em nós, que nós já estamos desfigurados e já perdemos a imagem original que Deus nos criou? Quanto pecado que tirou de nós a nossa imagem verdadeira. E o quanto que precisa ser trabalhado em nós para que essa vida seja transformada, para que isso seja quebrado. Então, o maior inimigo é o nós mesmos, porque Deus e nós temos que lutar contra o homem velho. Eu tenho que ter a coragem de sair dessa coisa crônica que eu vivo, dessa inércia crônica. Eu não saio do lugar. Eu entro ano, saio ano, eu celebro Semana Santa, eu celebro Natal, eu celebro tudo da mesma forma e nada muda. Eu não entro numa dimensão de vida. Jesus veio trazer para nós vida com todas as letras maiúsculas. E nós continuamos na vida minúscula, nos apegos, morrendo de medo de perder. Falar em morte, então, de jeito nenhum. Isso é um assunto que eu nem quero conversar. Porque eu não quero perder absolutamente nada. Nós não entendemos que tudo está contido ali naquela semente, né?
que quando rompe aquela casca, desabrocha tudo que está guardado ali dentro. E que a nossa vida, ela tem um percurso de tantas perdas, de tantas mortes. Quando eu fico lembrando que na família do meu pai, antes do meu pai morrer, num ano nós perdemos 6 tios. Era a cada 2 meses morria um. Meu pai perdeu os irmãos de 2 em 2 meses. Foi um ano inteiro de perda. Cada vez que a gente recebia um telefonema aqui, a gente falava, mas qual tio que morreu agora? Não é possível, não tem ninguém doente. Mas era mais um que morria. Foi de 2 em 2 meses nós perdemos. Foi um ano. Então, às vezes, é um curso assim de perdas. E esses momentos de perda, esses momentos de morte, são os melhores momentos da nossa vida, no sentido de que são eles que te mostram o que está guardado dentro de você. O potencial, o talento que está guardado, que você pode frutificar e transformar. É um momento que a sua vida, que estava condicionada por uma pessoa, por uma situação, não vai voltar mais a ser a mesma. E você vai ter que caminhar de um outro jeito. É esse momento que você vai ser transformado, se quiser. Você vai descobrir dentro de você potencialidades, vai falar, eu não sabia que eu era capaz disto. E você passa a ser uma nova pessoa. Então são esses momentos que essa casca vai quebrando em nós e que nós vamos descobrindo verdadeiramente quem somos. Somos filhos do Altíssimo e perdemos essa dignidade. Então nós vamos entrar numa semana aonde Jesus vai sofrer, vamos ver muita coisa. Aonde ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Então, nós somos convidados essa semana a tomarmos a coragem de pegar esse homem velho que existe dentro de mim para poder nascer de novo. Nós somos convidados a mudar o nosso foco, sair da vidinha para uma vida, colocar vida aonde tem uma vida pequena. Tem uma imagem, que é uma imagem pesada, mas é uma imagem que nos ajuda a pensar. Na época da Segunda Guerra, a Europa inteira pegava judeus, colocava em trens, muitos trens, e estavam levando com uma promessa de que estou pegando vocês, que eu vou levar vocês para um lugar muito melhor. E, na verdade, aqueles comboios estavam levando as pessoas para o extermínio. E tinha alguns momentos de parada. E sempre tinha alguém mais esperto que desconfiava que a coisa não era boa. E se essa pessoa tinha oportunidade, já falava para o outro, pula, sai, foge enquanto é tempo para que você viva. Então nós podemos fazer uma comparação para o nosso lado. Nossa vida, se a gente comparar também, nós podemos caminhar e achar que estamos dentro de um trem. Do ponto de vista biológico, nós sabemos que nossa vida é finita, né? Todos nós vamos caminhar para a morte, né? Para essa morte biológica. Mas existe um convite de uma vida e uma vida eterna. Há um convite. Mas para mim poder pular da minha vidinha, desse trem que me conduz para uma morte, para um trem que vai me levar para uma vida eterna, eu tenho que fazer um salto, eu tenho que pular. Para mim poder entrar nesse trem, eu tenho que dar um salto. Alguém arrisca qual é o nome desse trem que eu tenho que pular? Como é que chama esse trem que eu tenho que entrar nele? O que mais? Como é que chama? O que eu tenho que fazer na minha vida? O que vocês têm que fazer na vida de vocês para vocês poderem entrar nessa vida? Fé, muito bem. O salto que temos que dar, a diferença que temos que dar, esse trem se chama fé. Porque é ali que eu tenho que mergulhar. É acreditar nessa promessa que nos foi feita. Esse Deus que disse, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Será que cremos de verdade? Vamos ver o Jesus sofrendo profundamente semana que vem por amor a cada um de nós. Foi Ele que, com o sofrimento dele, nos garantiu a vida eterna. Então, o que me impede? O que está me impedindo de sair da minha vidinha? Por que eu ainda luto com esse homem velho? Permaneço no meu comodismo, na minha mesmice e não me lanço numa fé, mas uma fé de verdade. Jesus não quer uma fé de um momento de emoção. Não é uma fé porque você se sentiu emocionado, não é isso. Quando eu digo essa fé, é uma fé que é construída. É uma fé que é amadurecida. É uma fé que eu vou plantar, eu vou colher e vou plantando isso todos os dias. Eu não vou nascer com ela. Mas eu tenho que cultivar essa relação com esse Deus vivo. A fé é aquilo que
É toda a confiança que eu deposito em uma pessoa. Não estou colocando essa confiança minha numa ideia, eu estou colocando uma pessoa viva. E isso sobrepõe qualquer coisa humana, qualquer lógica humana. Eu estou entregando, ele não tem lógica. A fé, ela não pode estar amarrada naquilo que meus olhos veem, senão ela não está amarrada em nada. Eu tenho que entender que em cada momento Deus é Deus e isso basta. E eu tenho que deixar Deus ser Deus. Tem hora que nós queremos fazer o papel dele. Nós temos que deixar Deus ser Deus. É essa coisa misteriosa que passa dentro da gente e que de repente eu tiro o meu eu e eu vou morrer, morre esse meu ego e eu dou lugar para tu e falo por ti, para ti, Senhor. Compreende? A nossa vida é completamente transformada. É o eu que morre para que ele nasça, para que eu tenha uma vida com sentido. Então só João pode nos fazer esse questionamento. O evangelho de João é o evangelho místico, que nesse momento, quando ele fala do grão de trigo, ele fala, qual o sentido da sua vida? É isso que ele está querendo dizer. Qual é o sentido? Porque se eu entendo que o grão de trigo morre, quer dizer, será que a minha vida é alimento, é pão para os meus irmãos? Será que a minha vida está nutrindo alguém? Será que eu tenho que ter coragem de dar um mergulho nessa fé, um mergulho de verdade? Viver uma vida com paixão. Paixão por esse Deus. Eu falo, eu vou viver por causa dele. Eu faço isso por amor a ele. Eu faço isso por amor ao reino, eu faço isso porque eu vou me encontrar com ele. E aquilo que Deus Pai fala para Abraão, Abraão, eu serei a tua recompensa. Pode imaginar o que é isso? Eu, Abraão, serei a tua recompensa. Siga comigo e eu serei. É essa recompensa que nos aguarda. Estar com o próprio Deus, tem noção disso? Acho que não. Por que nós demoramos tanto a fazer esse mergulho? Então, quando é que nós vamos começar a viver uma vida de ressuscitados? Porque triste não é o homem morrer. Morrer, triste, é ver as pessoas que estão vivas mortas. Que o sonho já morreu, a ilusão já morreu, tu está morto, a pessoa está morta. Fala, vamos pessoal, vamos. O povo está morto, não tem paixão com nada que faz. Trabalha porque é obrigado, precisa ganhar o dinheiro no fim do mês. Não é isso, é fazer o que você tiver que fazer com amor, com paixão, que você faz para uma única pessoa, para o Senhor. Compreendem? É diferente aquela pessoa que tem um entusiasmo pela vida, que levanta numa alegria porque sabe que serve ao Senhor. É aquela energia que nos movimenta e que fala, para onde que eu estou indo? Sei não, mas ele está me levando, está tudo certo. Para onde que eu vou? Não sei, o Senhor sabe. Hoje, diante da chuva, diante do consultório lotado, alguém me dizia, hoje você não chega na igreja. Eu falei, minha filha, há muito eu já aprendi que Ele é Deus. E se Ele quiser, eu estarei lá. Mas Ele é Deus. Então, deixar Deus ser Deus na nossa vida, viver com intensidade, tudo por Ele. É por Ti, Senhor, que eu levanto. É por Ti que eu farei isso. É com amor ao meu irmão, porque eu já entendi que somos irmãos. E vamos estar juntos um dia. É essa fé de ressuscitado que o mundo está precisando de ver. É com essa alegria que as pessoas estão imaginando que nós vamos estar lotando as igrejas, de joelho, fazendo companhia a Jesus na sexta-feira santa, na noite da vigília da quinta-feira. Somos nós que vamos fazer companhia para Ele. De joelho e falar obrigado porque o Senhor me deu uma coisa que eu nunca podia imaginar, que eu seria eterna. Mas na verdade nós temos medo de acreditar nisso. Temos medo, então a gente vive na nossa mesmice, porque temos medo de mergulhar nisso. E Jesus fala 366 dias, 366 vezes para contar na Bíblia. Que Ele fala até para o ano bissexto. Não tenhais medo. E vocês têm medo de quê? Medo de ter esperança. Que isso que eu estou falando com vocês é verdade. Pois eu afirmo, é verdade. Eu não estou anunciando um Deus morto, eu anuncio um Deus que é vivo. E que tem uma proposta para nós que não tem preço. Compreendem? Por isso que ele fala, eu convido vocês a vencer a vós mesmos, a lutar com um homem velho que está agarrado em vocês, alguém que é egoísta, que não sabe amar, que tenha ganância, que tem um coração duro. Eu não quero vocês desse jeito, eu não quero vocês incrustados nos pecados capitais, eu não quero vocês com inveja, com gula, com malícia, eu não quero com adultério, eu não quero. Eu quero que vocês se limpem para vocês caminharem comigo em Jerusalém, eu quero que vocês andem no meu passo. Eu quero que vocês dêem exemplo ao mundo de que eu sou ressuscitado. Se vocês estiverem mortos, não tem jeito. Vocês têm que estar ressuscitados para darmos testemunho desse Deus. Somos nós que temos que dar testemunho de Deus no momento da dor, no momento do sofrimento. E dizer para o outro, você está pegado em quê? O que é seu? Nada. Só os pecados.
Mais nada nos pertence, mais nada nos pertence. Mas nós temos que ter coragem de dar esse testemunho. Somos nós que cremos, que estamos aqui, que enchemos a igreja, que estamos na missa, que comungamos o Senhor, que somos alimentados por Ele. Qual a razão de sair da igreja morto? Como se os problemas nos derrotassem? Que Deus é esse que nós cremos? Não tenham medo de acreditar que isso é uma verdade. Eu digo para vocês a verdade. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Porque a esperança não nos decepciona. Deus jamais, jamais iria fazer uma promessa que Ele não cumprisse. Jamais. O que Deus tem para nós é sem preço. Mas precisamos de lutar essa semana para pedir a Ele a graça e a força de vencer a nós mesmos. Falar, Senhor, me tira do meu comodismo, da minha preguiça de oração. Como é que a gente adia rezar? Como é que a gente faz qualquer coisa, mas fala, eu estou cansado. Amanhã eu rezo. A gente está sempre adiando a nossa forma de rezar. Vão rezar o texto Nossa Senhora, filho, mas é muito longo. Você conversa meia hora no telefone, não vê. O texto é 15 minutos, pode cronometrar. É preguiça. Nós temos uma preguiça espiritual, porque não acreditamos, eu vivo insistindo nisso, porque eu tenho certeza que não acreditamos que quando eu rezo, chama-se encontro, e eu me encontro com Deus que é vivo. Então, porque eu não acredito que eu vou me encontrar com Ele, eu tenho preguiça, e continuo rezando deitado, e no escuro. Apesar de eu morrer de falar, esses anos todos. A gente não se ajoelha porque nós não vemos o Deus vivo que entra na sua casa, no seu quarto. Não marcamos hora com Ele. Mas se Ele cobrasse em dólar, não, dólar está mais ou menos, em euro, esse é um espetáculo. Ah, como teria fila para ver esse Deus. Então, como é que não saímos do lugar? Não mergulhamos, não levamos uma vida que assumimos a nossa fé. E não temos vergonha de anunciar que cremos nesse Deus. Não podemos ter vergonha disso, porque às vezes a coisa fica tumultuada e precisa de alguém que centre. Há uns meses atrás, quando a gente perdia uma criança de 4 anos lá no CTI, que não respondeu absolutamente nada de um câncer, e os residentes estavam muito emocionados, chorando, e o pessoal estava desorientado, sem saber o que fazer, e a gente, como médico diarista, a gente deixa o plantonista tomar conta e intervém, se necessário. E na hora que eu vi que a coisa estava tumultuada, falaram, faz, não faz, as coisas, e a criança já estava com tudo que podia. Era morte mesmo, não era parada. E eu cheguei diante daquilo, estava vendo de longe, quando eu vi que a coisa estava perdendo o rumo, eu cheguei, peguei na mão da criança, fui desligando os remédios, falei, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí isso centrou todo mundo, e rezamos o creio, e pronto. Cremos em um Deus, gente, cremos na vida eterna. Temos que dar testemunho de que cremos em um Deus. Que a nossa vida tem um sentido, é Ele. Por quem você se consome? Por Ele. É assim que a gente vê a vela. A vela apagada, ela não tem nenhuma razão. A função dela é iluminar. Então eu tenho que acender. Se eu acendo, ela ilumina, mas ao mesmo tempo ela é consumida. Assim somos nós. Nós temos que dar a razão da nossa vida. Temos que mostrar o sentido desse Deus. Temos que ter coragem de pular nesse outro trem. Vamos sair dessa nossa vida mesquinha, miserável, vidinha mais ou menos. Estamos apegados em quê? Que adianta ter tudo e não ter sempre? Compreende o que eu digo? Ter sempre? Porque a vida é eterna. Que adianta eu acumular, eu não vou levar. Eu quero viver eternamente com esse Deus. A nossa vida é eterna, não temos dimensão disso. Então, a proposta é essa. É ter a coragem de pedir ao Senhor que essa obra que Ele começou em nós, está lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 6, que a obra que Ele começou em cada um de nós, que Ele consiga terminá-la. Tem uma obra aí em andamento. E nós não deixamos Deus agir. A gente coloca obstáculo na ação de Deus na nossa vida, porque temos medo dEle. A gente não confia em Deus ainda porque não amamos. Então a gente tem dúvida se Ele vai fazer o melhor. Falar, eu acho que eu é que sei o que é melhor. Ó aqui, ó a prepotência. Porque não sabemos que esse amor de Deus por nós, por cada um, é alucinado. É um amor sem procedência. É um Deus que cuida com o mínimo, com todos os detalhes, com toda a riqueza desses detalhes. Então que essa semana, essa última semana, a gente tenha a graça dEle. A coragem de mergulhar com toda a nossa força nesse Deus. Pedir a Ele a graça, Senhor, o que ainda em mim
começou e está parado. Quanto sepulcro estou precisando de sair? Eu estou meio morto em algumas coisas, Senhor. De onde o Senhor está precisando de me libertar? De onde o Senhor está precisando de me ressuscitar? Para que eu possa dar testemunho de um Deus que é vivo. Nós temos que ter coragem de renunciar ao nosso ego, né? E colocá-lo no centro. Sabe um dos sinais, sempre que vocês vão prestar atenção, enquanto Deus ainda não sentou lá no centro da sua vida, chama-se ansiedade. Enquanto você ainda estiver preocupado com o que vai acontecer, Jesus nem pensou em sentar lá dentro. Se entreguem. Quando eu digo se entregue, se entreguem. Sabe a sensação de quando a gente era criança, chegava na beirada de uma piscina, que a gente tinha noção de nada e pulava de costa de uma vez? É assim. Pula nele, de costa. Pula. Chega na ponta assim e fala, e cai nos braços do Pai. Caiam, vocês têm que experimentar o que é isso. Caiam nos braços do Pai e fala, conduza, sou sua, sou o seu. Falem isso com esse Deus e deixem Ele conduzir cada minuto da sua vida. Vivam numa alegria que é só o Espírito que nos dá, que independe da circunstância que você está vivendo. Essa alegria não é a alegria do momento que eu estou, é a alegria da certeza de uma presença que me acompanha. É completamente diferente. É a alegria da certeza de um Deus vivo que anda conosco. Esse é o grande desafio. Esse desafio de vencer a nós mesmos, porque tem que ser o último. Ele não é brincadeira. Porque como é mais fácil a gente ficar na mesmice, não é? Mudar dá trabalho. Por isso que muita gente não quer ver, não quer ouvir, porque se eu vejo eu me comprometo. Se eu sei que é assim, eu tenho que tomar uma atitude. E isso, tomar atitude, é o que é difícil. Mas eu digo para vocês, não tomamos atitude por qualquer coisa. Estamos fazendo uma opção pelo nosso Pai. Essa opção o mundo precisa saber. Por quem você vive? Pelo meu Deus. Por quem você se consome? Por Ele. Para quem você se levanta a cada manhã? Para melhor servi-lo. E a cada dia melhor do que o outro. Então a gente pede a Ele à noite, me restaure, refaça a criação que eu sou, para que amanhã eu possa te servir melhor do que eu te servi hoje. É assim? É a cada dia diante dele. Não percam essa cruz, não percam. Não tire o olho de Deus. Que vocês caminhem o dia inteiro olhando para Ele, porque o mundo faz 1000 caminhos. E a gente se perde. Se a gente não tivesse entrado nele, nos perdemos. Porque Deus é uma opção diária. E eu digo várias vezes no mesmo dia. Várias vezes ao mesmo dia eu tenho que falar, eu creio em Deus. Várias vezes ao dia eu preciso reafirmar em quem eu creio, porque a vida nos leva para outros caminhos e às vezes você é tentado a tomar uma decisão que não pertence ao Senhor, que não agrada aquele que é filho dele, e vamos perder a nossa dignidade pela vida. Não é fácil, mas é possível. Por que é possível? Porque a gente não está só. Ele está conosco. E se a gente clama, Ele escuta. Ele fala, estou aqui, o que você está aflito? Fala, Jesus me ajuda. Ele fala, estou aqui. Para onde eu vou? Qual é o caminho? Ele dá o caminho. Ele mostra as coisas, todas as coisas Ele mostra. Não tenham medo, eu repito para vocês. Não tenham medo de anunciar o Deus vivo. Não tenham medo do que irão dizer a respeito de vocês. Tomara que digam muito, falam muito. Sinal de que o nome de vocês vai começar a ser escrito no céu, não é assim? Fico doido para falar bem mal de mim, porque meu nome vai ser escrito. Enquanto estiver falando bem, não está certo, né? Tem que falar mal, tem que chamar a gente de beato, tem que falar que a gente põe todo mundo para rezar, assim mesmo, e pomos mesmo. Porque a nossa vida só tem sentido com Ele, nele e por Ele. Por Ele vale a pena morrer. Por Ele vale a pena qualquer sacrifício. Por Ele qualquer coisa. Porque o que Ele fez por nós é eterno. O amor, gente, quer a eternidade. Esse vínculo de amor que nós temos uns com os outros e com Deus, nunca, mesmo com a mãe perca um filho, mesmo que você perca o amor de sua vida, isso não tem jeito de romper, é eterno. Eu quero convidar a vocês a encerrar e pedir a vocês que realmente essa semana pensem nessas coisas. Pensem no que na vida de vocês que ainda não permitiu que você confie em Deus com todas as letras, que você mergulhe nele sem medo, pula do trem. Pula da vidinha e entre na vida. Não tenham medo de mergulhar em Deus. Você nunca será decepcionado. Nunca, eu te afirmo isso. Jamais Deus te decepcionará. Nunca. Não tem jeito. E eu gostaria que a gente terminasse tendo a coragem de professar a nossa fé.
Que a gente professe a nossa fé aqui, aonde a gente passar. Que as pessoas que te olharem falam, ela crê. Não tenham medo de dizer.